A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Se eu fosse uma casa, roda de leitura com Carol Fernandes. Classificação livre. Recursos de acessibilidade Libras. Olá, meu nome é Carol Fernandes. Eu sou autora e ilustradora. Sou uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelo crespo em um penteado no alto da minha cabeça. Estou vestida com um vestido preto com estrelas brancas, que nos lembram constelações. Estou com um tênis baixo. Estou no palco do Teatro Francisco Nunes, com uma iluminação em tons azuis e brancos. Queria apresentar o meu trabalho para vocês. Tenho criado imagens e textos, não só para as infâncias, mas para um público de todas as idades. A minha trajetória na literatura infantil, ela se inicia durante o meu percurso acadêmico, porque eu também sou pedagoga. E durante esses estudos, eu me aproximei de alguns grupos de pesquisa sobre a literatura infantil, as infâncias, a forma como as literaturas étnico-raciais se relacionam também nos territórios, dentro e fora das escolas. E, depois de formada, eu também atuei como professora de educação infantil, promovendo vários projetos de letramento literário, de leitura literária, círculos de leitura literária em família, e perceber a forma como a literatura atravessava nossas relações e mediava as nossas vivências, despertou em mim uma necessidade de criar os meus próprios textos, as minhas próprias narrativas verbais e não verbais. Para criar as ilustrações do Se Eu Fosse Uma Casa, eu usei aquarela e nanquim. São ilustrações com muito ruído, de tons neutros, pretos e azuis, escuro. Eu queria que essas ilustrações tivessem bastante sujeira mesmo de tinta. Eu não queria uma pincelada muito cuidadosa. E eu acho que essa escolha tem relação com não só com o período que nós estávamos vivendo no início de 2020, mas eu queria também que remetesse a uma casa infiltrada, né? Paredes mofadas, paredes desgastadas. E a escolha também da técnica aguada tem relação também com essa casa úmida, com goteiras, com infiltrações, casas invadidas, né, no meu imaginário por peixes, baldes que transbordam dessas goteiras. E essa última imagem, esse é um livro que eu considero que o objeto me ajuda muito a pautar o ritmo da poesia e também a contar essa história, né? Então, essa última imagem do pôster que se abre e que revela essa criança negra dentro deste território, mas em simbiose com essa casa, essa criança nua, expondo esse varal, ou seja, expondo suas intimidades. Na verdade, o pôster ele é um convite para que o leitor mergulhe na narrativa depois de apresentado, de introduzido a esse universo. O pôster, então, é um convite para que o interlocutor estabeleça uma relação de intimidade com o texto. Esse é um trabalho muito importante, porque ele só pode ser impresso e realizado com apoio
por meio de um financiamento coletivo que eu e a Tuia promovemos. Então, é um livro construído por muitas pessoas durante um ano tão difícil quanto o 2020. A capa do meu livro é uma casa com raízes que saem das janelas e porta e vão em direção ao chão, ao solo. O paratexto que eu escolhi para a quarta capa do meu livro é o: se eu fosse uma casa, como seria o seu quintal? Quais plantas estariam aterradas por lá? E o teto que te encara toda noite? O que será que ele não poderia escolher não ver? Se pudessem falar, quais histórias seus muros contariam aos que estivessem do lado de lá? Quantos gritos, de amor ou de horror, suas paredes segredariam? Esse é um livro que nasceu no início de 2020, mais precisamente em março, quando, em virtude da pandemia, eu precisei me recolher dentro de casa, e não é um livro sobre a pandemia, não é um livro sobre isolamento, mas é um livro que surge a partir da reflexão que eu faço de como o espaço físico da nossa casa, da nossa morada, interfere no nosso corpo, nas nossas relações. São analogias entre corpo e casa. E eu vou fazer a leitura para vocês agora. Casas abrigam, acomodam, acolhem. Casas espiam, escondem, ocultam. Se eu fosse uma casa, é a primeira edição, publicada aqui em Belo Horizonte, em 2020, pela Tuia. Esse é um livro que eu dedico ao meu sobrinho Francisco, que nasceu ao longo de 2020, e por isso eu escrevo para ele: para Francisco, nossa pequena morada. Se eu fosse uma casa, eu teria raízes, meu alicerce, também feito de pedras, seria a base sólida do meu firmamento. Eu seria espaçosa para guardar na memória todas as memórias daqueles que passassem por mim. Também seria alta, comprida o suficiente para me alimentar de nuvens. Se eu fosse uma casa, eu teria meu próprio som. Teria asinhas tão finas que, embora pequeninas, me moveriam pelo ar. Espiaria as conversas, o humor e o horror das calçadas, pois, sem dúvida alguma, eu teria janelas. Infinitas janelas. Deste alpendre que seria eu, testemunharia o jogar das tranças e confidenciaria o amor e a dor dos apaixonados. Inventaria uma chaminé. Por ela, espalharia o aroma de todas as histórias um dia contadas para mim. Se eu fosse uma casa, eu teria uma horta com taiobas suculentas e brilhantes ao luar. Minhas rachaduras profundas desnudariam meu passado. E, mesmo que eu não queira, teria um porão, sombrio, sinistro e frio. Não importa. Se eu fosse uma casa, eu te convidaria a entrar e reparar minha bagunça. A bagunça dos sons, dos bichos, das coisas, das gentes e das coisas invisíveis. Se eu fosse uma casa, eu seria um lar. E dentro de mim moraria vida.